começar a segunda-feira sempre com bom humor. Segunda-feira é um dia bastante difícil. Começo de semana a gente sabe que vai ter aí um feriado, Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Não é o dia do trabalho. É o dia do trabalhador, é o seu dia. E, portanto, estamos começando a semana passando a limpo com o assunto emprego, né? Na verdade, um assunto bastante comentado na nossa região, na nossa cidade, nos últimos anos, por conta dessa crise realmente econômica, política, de ética que estamos passando no Brasil. Já são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil inteiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E nós conversamos hoje com Fabiana Rabelo. Ela é gerente de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. E vamos conversar com a Fabiana, porque no início de fevereiro, no início do Passando a Limpo, nós conversamos com o João Carlos Rabelo, que é o secretário da pasta, e ele conversou com a gente sobre vários... Tem alguns projetos da secretaria e também sobre alguns já empregadores na nossa cidade, e a gente queria saber também dos encaminhamentos deles. Eu vou começar com isso, com esses encaminhamentos que foram dados lá em fevereiro, e depois nós passaremos aos projetos novos. O que a secretaria vem apresentar para a população no sentido de fomentar a empregabilidade no município. Fabiana, muito obrigada pela sua presença. Primeira coisa, então, vamos conversar sobre a Brasfels, né? Muita gente fala sobre a Brasfels, porque outrora a Brasfels empregou 10 mil pessoas, né? Foi uma empresa que estava a todo vapor. E hoje nós vemos aí a redução para 1.200, aproximadamente 1.200 funcionários hoje na Brasfels. Existe alguma expectativa para obras, né? Novas obras na Brasfels, e para a Brasfels recomeçar a contratar? Bom dia, Carla. Bom dia, Costa Azul. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, Carla, existe uma conversa complexa, né, em relação à reabilitação da Brasfels, porque a gente pensar no nível que a Brasfels já foi, a significância que essa empresa já teve na cidade, e como a gente alcançar isso, existem uma série de fatores, né? Mas existe uma tratativa, uma negociação do governo, e aí é na esfera de prefeito mesmo, né, e Estado com a empresa, para entender essa estratégia da empresa, como é que vai começar essa contratação. O que eu posso dizer, que é a informação que a gente já tem, é que essa contratação ela vai começar de maneira por segmentos. Então, assim, a gente não vai fazer eles não vão fazer uma contratação significativa agora, mas em torno de 1.800 a 2.000, né, novas vagas. A gente ainda não avançou no aspecto de como isso efetivamente vai ser feito pela empresa, mas o governo já se posicionou e já fez uma proposta para a empresa, para que a gente possa participar disso de uma maneira mais estratégica e interessante para o município, né? Quando eu for explicar um dos projetos, que é o primeiro que a gente vai lançar agora em maio, vai ficar mais claro de que maneira a gente está fazendo essa interação com a Brasfels. A gente sabe, na verdade, que é muito claro isso. Muitos dos nossos empregos aqui dependem muito do governo federal, dos entendimentos do governo federal, das licitações do governo federal, todas essas coisas. Existe uma expectativa aí para umas sondas, não é isso? De offshore? Isso. E aí passa pelo governo federal também, né? Qual é o período? Existe algum tempo, assim, por exemplo, até o final do ano a gente consegue começar a contratar? Ou não? Não existe esse tempo? Quem tem fome tem. Pois tem pelas pressa. informações da empresa, sim, ainda esse ano. Né? A início de junho, julho era a data prevista, né, para começar. A começar a esse processo de contratação. Isso. Tá. A outra questão também, e aí a gente vai passar pela Marina. Eu quero falar sobre o Porto. Muita gente fala sobre o Porto, tem várias reivindicações ali na frente do Porto. Queremos nossos empregos, a coisa toda. Existe uma empresa que toma conta ali, que é a Tecnip, né? E o João, à época, falou que é um problema muito sério conversar com a Tecnip. A Tecnip não abre o diálogo com a prefeitura. Ainda continua acontecendo isso? Na verdade, a gente conseguiu marcar uma agenda, mas ainda não com uma data, assim, mas a gente conseguiu iniciar um diálogo com a Tecnip, né?
E eu acredito que ainda nesse mês a gente consiga fixar essa agenda com eles. Não só falando do próprio porto, mas também da empresa no município, né? De que maneira a gente pode ampliar as relações. Outra coisa que passa também pela questão do porto é ali aquela marina do São Bento. Existe um projeto antigo do Saboia, que esteve aqui, o Otacílio Saboia, que é arquiteto renomado, ele tem esse projeto da Marina São Bento, que pegaria toda aquela orla ali em frente ao novo fórum, né, aquele prédio ali bastante comentado, né, bastante polêmico, e pegaria toda aquela parte ali junto com o porto e faria uma grande marina, uma revitalização daquela área. Como que a secretaria recebe isso? Ela conhece esse projeto? O que ela... como que vocês se posicionam em relação a esse projeto? Porque esse projeto, segundo o Otacílio Saboia, ele seria todo com investimento de capital privado. É só uma questão de desatar os nós para que esse investimento possa ser feito. Como que vocês veem isso? A gente vê de forma positiva esse projeto. É claro que até por decorrer do tempo ele precisa, e eu acredito até que eles estão trabalhando em cima disso, sofrer algumas adequações, né? Não só na legislação, mas também na sua infraestrutura, porque o que se desenhou naquele período hoje não se comporta mais, né? Quer dizer, uma estrutura mais moderna e que atenda mais às necessidades. A gente conhece o projeto, sim. Ele não é um projeto que faz parte do portfólio da Secretaria, mas ele faz parte do portfólio de governo, né? O governo, ele tomou uma postura muito interessante, ele pegou alguns projetos que a gente considera significativo para o desenvolvimento da cidade, que vem se desenrolando ao longo do tempo. Esse projeto está dentro dessa carteira. O prefeito inclusive já foi matéria, com o governador do estado, levou esse portfólio, foi muito bem recebido pelo estado. Como você mesmo falou, esse projeto, para sair do papel, ele precisa resolver questões burocráticas que envolvem o governo federal, né? E foi essa a intenção. Então, na verdade, ele pegou todos os projetos que tinham gargalos de negociação com o governo federal ou o governo estadual para desatar esses nós e efetivamente tirar esses projetos do papel. Porque seria uma forma de você colocar essa mão de obra do porto que está aí com problemas, que não trabalha, aquela coisa toda, para trabalhar no turismo, né? Na verdade, você consegue colocar, por exemplo, e aí o Otacílio falou sobre isso, a questão do calado, aumentar o calado do porto para você conseguir receber cruzeiros e transatlânticos, enfim, para estar no centro da cidade, né? Muita gente reclama que os turistas eles vão muito para o mar e o centro tá abandonado nesse sentido do turismo. Então, isso aí viria, além de captar esses recursos humanos e também fomentar o turismo aqui no centro da cidade, não é isso? Exatamente. Esses projetos acabam funcionando como eles fazem uma mudança natural em todo o processo de como a cidade se relaciona com a sua economia, com o seu turismo, com a sua deslocamento, né? Quer dizer, um projeto desses. Por isso ele é considerado um portfólio especial que foi para a Secretaria de Governo. Ele muda substancialmente toda a lógica e a forma com que a gente vai trabalhar na cidade. Entendi. Né? Então ele está sendo discutido, é isso? Esse projeto Marina do São Bento, ele não está morto. Ele não está morto, ele pode ser que vire uma realidade. Isso. Né? Estamos trabalhando para isso. Outra coisa, falando em turismo, o turismo é um dos maiores empregadores da nossa região. São aproximadamente 25 mil empregos diretos que o turismo gera aqui, estimativa, né? Hoje nós temos uma reunião do trade turístico lá na Marina Verão, uma das maiores marinas da América Latina, e o trade está se organizando porque realmente está sofrendo demais com a questão da violência, a questão da falta de recursos humanos mesmo qualificados. O que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente sabe que essa pasta do turismo tem a Turizangra, mas o que a Secretaria, mas também passa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, visto que é emprego. Então, o que a Secretaria tem feito para ajudar a Turizangra, para ajudar o trade turístico nesse sentido? Para responder essa pergunta, Carla, a gente vai tocar na questão da matriz econômica, né? O que seria isso? Na verdade, até pela história da cidade, a gente sempre foi muito reativo em relação ao que a gente queria para a cidade, né? A gente sempre foi muito confortável para a gente, porque a gente sempre foi uma cidade que teve muitos recursos, a gente não pôde escolher as estruturas que estavam aqui, que são as empresas âncoras, que vieram dentro de uma estratégia de Estado,
né? Foi o governo federal que escolheu que determinadas empresas estivessem aqui. E como a coisa era muito farta, nunca se houve uma preocupação estratégica, né? Isso eu estou falando de município, não vou nem falar aqui de período de governo, né? O município nunca se posicionou estrategicamente, né? Como que a gente ia lidar com isso, não só em infraestrutura, né, porque é muito importante para que essas empresas continuem fomentando, em qualificação de mão de obra, que é o nosso maior gargalo, né? Você sabe que a gente trabalha sempre com transições entre picos dessas empresas e vem muita gente de fora, essas questões que a sociedade está sempre colocando na pauta, né? Sim. E aí, o primeiro passo, e a Secretaria demorou 1 ano fazendo esse estudo, porque é um estudo que envolve comprometimentos de curto, médio e longo prazo, não basta só a gente saber quais são os problemas, que esses a gente já sabe, né? Mas qual é a melhor forma de resolvê-los, né? E isso passa pela matriz econômica. A gente tem uma matriz econômica hoje muito focada no petróleo e no que ele desenvolve, com toda essa crise que a gente tem do estaleiro, né? E em segundo vem o turismo, né? Que em contrapartida, embora tenha uma força muito grande, a gente tem outros problemas que fazem com que essa força do turismo seja afetada. Uma é a infraestrutura, outra é a qualificação, né? E a outra é o ordenamento. Você vê muitos serviços também. E a segurança da cidade, Exatamente, passa pela segurança exatamente. também. Então, essas ações, elas estão muito voltadas para de que maneira que a gente quer essa matriz, o que a gente pode fazer hoje para impactar essa matriz daqui a 3, 4 anos, 10, 20 anos. Sim. Né? Porque se a gente tivesse pensado nisso há um tempo atrás, de repente a gente não estaria nessa Já estaria situação que a gente colhendo os frutos exatamente, né? de uma estratégia então, antiga. Isso eu acho que foi uma decisão significativa do governo, né? Destinar tempo à pesquisa, que é uma coisa muito difícil para se fazer em governo. E a gente foi identificar o seguinte: tem muitas cidades passando pelo que a Angra está passando, mas tem algumas cidades que estão buscando soluções. Onde é que estão essas cidades? E é nesse sentido que eu vou te fazer a próxima pergunta, que você já está entrando nela. Eu converso com Fabiana Rabelo, ela é gerente de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Angra dos Reis. Estamos numa live ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/Rádio Costa Azul FM. Fabiana, João Carlos me falou em fevereiro sobre um projeto de desenvolvimento de um polo tecnológico. Como é que está o desenvolvimento dessa estratégia para tentar driblar essa questão da crise e tentar achar a solução? Conforme você me falou, várias cidades também têm pensado nisso. Como é que está isso? Na verdade, está avançando bastante, Carla. A gente está muito empolgado com o projeto. Explica para as pessoas o que é um polo tecnológico, né? Na verdade, é o seguinte, um polo tecnológico, a gente está tendo uma mudança, isso não é só no Brasil, é mundial, é global, dessa indústria tradicional que a gente conhece pela indústria do conhecimento, né? Você vê que isso hoje está... Inclusive, as pessoas falam, se você tem uma empresa e ela não está nas redes, você não tem uma empresa. Então, como que o conhecimento mudou completamente as lógicas de negócio, né? E a gente precisava investir nessas tecnologias, não só para trabalhar dentro da indústria tradicional, né? Porque ela também sofre impacto de tecnologia, e aí a gente tem cada vez mais o número de desemprego, porque a gente não tem um profissional que esteja apto para assumir aquilo. Como também para trazer uma coisa muito importante que aconteceu nessas cidades que conseguiram mudar a sua matriz, que é pulverizar o número de empresas. Quer dizer, se eu tenho mais empresas focadas dentro de um objetivo, que também não pode fugir daquele objetivo que a cidade pode oferecer, é muito mais chances de eu não ter grupos de pessoas desempregadas, né? Quer dizer, se existe crise, ela vai se dissipando nessas empresas. Hoje a gente trabalha num nicho muito de empresas âncoras e uma dependência muito grande de únicas empresas, embora grandes, que quando acontecem essas crises, a gente tem um impacto significativo. Muito grande. Né? Então, isso é uma das coisas mais, assim, que uma matriz pulverizada resolve, né? E, a longo prazo, muda a forma com que a gente se relaciona mesmo com a formação e com a economia da cidade. Então, como que esse projeto vai acontecer? Primeiro que esse projeto, nas cidades que já desenvolviam, eles demoravam muito tempo, uma média de 8, 10 anos para acontecer, né? Hoje, até mesmo por conta de toda essa tecnologia e pela necessidade, né, porque o Brasil precisa cada vez mais investir nisso, e aí o governo federal também começou a perceber. Ontem, na semana passada mesmo, eles lançaram uma lei só para as empresas inovadoras, né, específicas, como se fosse a lei do MEI, né, específicas para facilitar empresas inovadoras no nosso país. As startups, as né? startups. Então, todo esse movimento, ele está sendo pensado pela Secretaria.
E ele envolve desde ações de infraestrutura, por exemplo, a gente precisa ter um corpo de legislação que dê conta disso, né? Então, isso é o que a Secretaria está fazendo, encaminhando para a Câmara todo esse corpo de legislação em relação à lei de inovação. A gente precisa criar um projeto mais robusto, que é o que vai ser desenvolvido no polo tecnológico, mas precisa começar com ações imediatas, né, para chegar nesse robusto. Então, a gente está fazendo uma mudança, né, foi cedido aquele espaço lá do CEA, lá vai ser o Centro de Inovação, vai ser a nossa primeira ação. E a gente está fazendo todas as instalações e a gente até pode falar do lançamento do projeto mais para frente, né? Sim. Mas a nossa mudança está acontecendo inclusive hoje, né? A gente Tá. tá indo O lançamento, espaço. quando que vai começar esse projeto? As pessoas, por exemplo, que estão escutando agora o Passando a Limpo, eu tenho uma startup, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, pode entrar em contato com Na vocês? verdade, esse Como é projeto isso? já começou. Né? Como é que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo todo o mapeamento do ecossistema, Aham. que é justamente criando uma rede, né, de pessoas que têm esse perfil, quer dizer, identificando o nosso sistema aqui. O que a gente vai falar de inovação, o que a gente já tem de inovação. Aham. Né? Esse trabalho, ele é todo compartilhado com universidades, empresas que já estão na nossa rede, né? Tantas âncoras que a gente citou aqui, mas empresas também que estão associadas. E está acontecendo em parceria com o Sebrae, né? A gente entrega até o final desse mês e início do primeiro os 7 cadernos que são importantes para a implementação desse parque, porque ele é um projeto que precisa de estudo de viabilidade, né? Ele precisa provar que é viável e sustentável para ele receber recursos, né? E aí a gente vai começando. Como é que a gente começou esse trabalho? Fazendo o encadeamento também de empresas. O Sebrae fez, além do estudo de viabilidade, um estudo do potencial de empresas que estariam associados a esse projeto para o município e o impacto dessas empresas. Esse centro tecnológico ele vai ser voltado para quê? Para que área? Para a área náutica? Para que? Ótimo. Na verdade, vai ser voltado para a nossa vocação. É isso que é interessante. A gente identificou modelos que deram certo em outras regiões do Brasil, mas a gente tem uma particularidade que... Primeiro, você vai criar uma coisa nova, mas ele tem que estar focado no que você já desenvolve, na sua vocação, né, nos seus ativos. E a gente tem 2 ativos, 3 ativos, na verdade, que são focos desse trabalho. Um ativo é o náutico naval, né, que perpassa por todas as cadeias, seja de pesca, turismo, né, de que maneira olha quanta coisa a gente pode fazer nessa área e pouco a gente avançou, né? Outra, em relação às empresas âncoras, elas já estão aqui, elas estão instaladas, elas têm potencial de emprego, então a gente precisa entender de que maneira também elas estão dentro desse eixo. E um outro eixo é o eixo que foi até uma surpresa, assim, a gente no estudo, a gente tem o maior número de embarcações da América Latina. Né? E como a gente não... tudo que a gente vai fazer em relação a esse tipo de serviço, a gente tem que importar. A gente não tem uma logística e tal, não tem empresas, não tem uma estratégia de atração desse tipo de empresas para o município. Entendi. Dá o serviço então, Fabiana. Onde as pessoas, por exemplo, eu estou interessado nisso, pode entrar em contato com vocês? A gente está fazendo a mudança hoje para o espaço do CEA, né, que é ali no Avenida das Caravelas. Na Avenida das Caravelas, né? E a partir da semana que vem, a gente pode receber a qualquer momento, como a gente vem recebendo as pessoas, né? Mas no mês que vem é o lançamento da sala e aí a população vai entender mais como é que vai funcionar esse projeto. Então, por você que tem aí uma ideia bacana nesse sentido, que quer melhorar, que quer somar, você pode entrar em contato lá. Vamos ver com o que a Secretaria tem a oferecer também para você desenvolver o seu projeto. Fabiana, para a gente finalizar rapidamente, eu estava conversando aqui no nosso departamento, antigamente, Angra tinha um balcão de empregos, né? A Sicomércio fazia esse serviço e hoje não oferece mais. A Prefeitura de Paraty tem um balcão de empregos atrelado à Prefeitura e funciona lá com a questão das ofertas e demandas de serviço. Em Angra não temos esse serviço, as pessoas não têm aonde concentrar esses currículos, essas empresas não têm a quem procurar, por exemplo, às vezes se quer uma vaga. Existe algum projeto da Secretaria para começar um balcão de empregos aqui? Existe, inclusive ele já tem data para lançar, Carla, o lançamento vai ser dia 7 de maio agora. Ele é um projeto muito interessante, ele veio, a gente já teve tudo isso, né? A gente já teve estruturas, a própria prefeitura teve um site,
de cadastramento de currículos, né, durante muito tempo, um site que tinha um número significativo de currículos cadastrados. Mas a primeira coisa que a gente identificou era de que maneira essas ferramentas se falavam e como elas funcionavam, efetivamente. Né? O que se revertia de emprego, por exemplo, a partir de uma estratégia dessa. Sim. E aí a gente identificou que a gente precisava criar uma ferramenta que tivesse essa interface entre quem precisa de uma pessoa qualificada para empregar, quem precisa de emprego e qual é o gargalo entre quem precisa, que é a empresa, e de quem precisa de emprego se encontrar. E a gente identificou que passava muito pela qualificação. Né? Isso, na verdade, é o ponto número 1 de qualquer tipo de questionamento da sociedade em relação ao desenvolvimento econômico. Eles precisam ser capacitados dentro de uma estratégia da economia, né? Sim. E a gente criou uma ferramenta que faz exatamente essa interface, né? E não só um banco de currículos. Então vai agora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai oferecer um balcão de empregos. Como a pessoa pode entrar em contato? Então, primeiro ele é virtual, ele tem essa ferramenta que é virtual e é muito interessante porque ela é o mais autônoma possível, né? A pessoa pode fazer a inserção. O atendimento dela vai funcionar dentro da sala do empreendedor, né, caso as pessoas tenham dificuldades. Onde também. Funciona essa sala do empreendedor? A sala do empreendedor está indo para um espaço novo, que é um outro projeto da Secretaria também. Começou a mudança hoje. Ela funciona aqui nessa rua da Cônegos Bittencourt. Então a gente vai ganhar uma sala maior, vai ter condições de atender com mais qualidade esse grupo. Sim. Né? E além disso, começou há mais ou menos uns 15 dias um relacionamento mais íntimo, até porque o governo modificou agora, com a Secretaria de Trabalho do Estado. Né? E aí a gente está construindo uma estratégia de trazer para cá o que seria a Casa do Trabalhador. Né? Entendi. Então passa o telefone desse lugar, porque eu tô vendo que tem muitas mudanças, vai pra cá, vai pra lá, vai pra colar, e as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas e sem informação. É um telefone de contato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pra população. Ou um endereço. O e-mail melhor, né? Pode ser um e-mail, mas um telefone seria interessante para vocês receberem essas pessoas e tirarem as dúvidas lá delas, né? Porque a gente está falando sobre emprego, né? Muita gente está desalentada, inclusive, nesse sentido. Não tem o telefone? Então, eu vou falar o nome do projeto. Ele vai ser lançado agora no dia 7. Né? Banco de Talentos. Você consegue, através do site bancodetalentos@angra.rj.gov.br. O telefone, como a gente está fazendo a mudança para a sala nova agora, ele não foi instalado e ele vai ser um telefone novo. Hoje, as pessoas podem entrar em contato como com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Onde está a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Na Rua Cônegos Bittencourt. Rua Cônegos Bittencourt, número? 80. Mas a mudança está acontecendo hoje para o espaço antigo do CEA. Não tem problema. As pessoas vão lá e se informam lá como elas vão entrar em contato com vocês no futuro. Isso. Mas então hoje, Rua Cônegos Bittencourt, número 80, no centro de Angra dos Reis. Fabiana, muito obrigada pela sua participação. Espero contar com você numa próxima oportunidade. E vamos então aguardar todos esses projetos da Secretaria. Voltaremos ao assunto, porque isso é um assunto que muito nos interessa. Quarta-feira receberemos a Andréia, ela é Andréia Gomes, gerente administrativa do Balcão de Empregos de Paraty. Falaremos sobre ofertas de vagas em Paraty e também em Volta Redonda.